Agora vamos falar sobre leitura de frações. Como a gente lê as frações? A leitura de uma fração depende do seu denominador, ou seja, o número que fica na parte de baixo da fração. Depende muito do denominador. Quando o denominador é menor que 10, há um termo específico para a leitura de cada fração. Por exemplo, se o número de baixo for 2, significa que o inteiro foi dividido em duas partes. Ou seja, 1 de 2, ou seja, 1 meio, a metade. Ela foi partida na metade. Ah, olha aqui, eu tenho um exemplo aqui muito interessante para vocês. Um brinquedinho aqui. Ó, tá vendo? Ele é um inteiro. Só que ele pode ser partido. Partido ao meio, ele fica um meio. Eu tenho, então, um inteiro. E eu tenho somente a metade. Certo? Ou então, se esse inteiro for dividido em 3 partes. Se ele for dividido em 3 partes, e a gente utilizar só uma parte, fica 1/3. Ou 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9. Se for em 10 partes, é 1/10. Agora, quando falamos acima de 10, por exemplo, quando são 15, por exemplo, uma parte de outras 15. Eu peguei um inteiro, é como se eu fizesse uma jarra de suco. Fiz uma jarra de suco e coloquei em 15 copos. Ou seja, uma jarra de suco foi dividida entre 15 copos. Ou seja, era um inteiro, era uma jarra de suco, ficou sendo 15 copos de suco. E aí, eu peguei 2 desses copos de suco e dei para minha amiga. Então, ficou 2 de 15. Como que nós lemos essa fração? Então, fica 2/15. Não é avós. Não tem acento. É 15. Então, vamos lá. Quando o denominador é menor do que 10, o número da parte de baixo da fração é menor do que 10, é de 2 até 9, porque quando é um inteiro. Ele está inteiro. Então, não é fração, é um inteiro. Quando ele é dividido ao meio, já começa a fracionar, né? Porque já é meio. Aí, de 2 até 9, a gente pode ler meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9. Sendo frações em que o denominador é 10, é 100 ou 1000, nós lemos, no caso do 10, 1/10, ou no caso do 100, 1/100, ou no caso do 1000, 1/1000. E quando é diferente de 10, de 100 ou de 1000, lemos o numerador como um número normal e em seguida nós acrescentamos a palavra avos. Por exemplo, 6 de 15 fica 6/15. Quando é 4 de 30, fica 4/30. Quando é 9/40, fica 9/40.